Peçonhentos em Papel apresenta A Cobra Mais Grande do Mundo, por Ayla Oliveira, Daniel Carinhanha, Letícia Silva, Marina Santos e Yara Oliveira. A cobra mais grande do mundo. Era uma vez uma história de uma cobra chamada Titanoboa. A minha avó sempre contava que a Titanoboa sempre foi uma cobra muito perigosa e muito grande. As pessoas foram acampar na floresta e acabou mexendo no ovo da Titanoboa. Titanoboa viu e acabou comendo todas elas. E as outras pessoas chegaram na floresta e viram e pegaram e mataram a Titanoboa. Ela e esse foi a história.